Ok, eu acho que está gravando, só um minutinho, está gravando sim. Boa noite, Aline, tudo bem? Gente, tudo bem, e você? Tudo jóia. Quero te agradecer por você ter topado conversar nesse canal. É um canal super humilde, simples, que está começando há pouco tempo. Eu terminei a primeira temporada agora e comecei a segunda temporada já faz um tempinho. Já conversei com algumas pessoas bem legais, com pontos de vistas diferentes, mas que agregam bastante para a gente, sabe? Aqui no nosso nesse projeto. E você é uma pessoa que eu acompanho há algum tempo já o seu trabalho e tive essa ideia de te convidar para a gente trocar uma ideia aqui, te ouvir um pouco da sua história e saber um pouquinho mais a sua visão de mundo, tá bom? Então, Tá obrigado pelo aceite. Temos uma convidada especial, que é a Pipoca. linda. Ela não sai do meu colo, então vai ter que ficar aqui participando. Aline, vamos lá. Você é de onde, Aline? Você nasceu aonde? Você mora onde? Eu nasci no Paraná, vim para São Paulo, eu tinha 3 anos de idade e moro aqui já fazem 30 anos. Ah, então você é do Paraná, mas mora em São Paulo há mais de 30 anos. E conheço Legal. porque eu vim para cá muito nova, mas há uns 4 anos atrás fui lá visitar um pessoal, uns parentes. Uhum, Conheci, relembrei um pouquinho, porque era bem pouca coisa que eu lembrava. Relembrei um pouquinho lá da cidade onde eu morava, Londrina. E só, não conheço muita coisa lá não. Aqui em São Paulo legal. eu tenho 30 anos. Mas por que São Paulo? Por que logo uma cidade tão caótica igual São Paulo? Com tanta cidade bonitinha por aí no Brasil, foi logo São Paulo? Então, eu vim com a minha mãe, né? Na verdade, a minha mãe é de São Paulo. Aí ela Uhum, foi para o Paraná, lá ela casou, teve os meus dois irmãos mais velhos, aí depois eu, e depois separou e voltou para São Paulo. A família dela toda é daqui, ela é daqui, aí voltou para São Paulo. Ela foi lá só para ter as crias e voltou para cá. entendi. Eu trabalho em São Paulo também e confesso que eu não gosto muito não, mas eu me adapto na medida do possível. Mas vamos lá. Ahn, Aline, você é pastora? Você é ministra? Como é que eu posso definir o seu trabalho religioso, assim, para eu não cometer nenhum equívoco aqui? Eu não sou pastora, Uhum. não sou missionária. Dentro da denominação onde eu congrego, eu sou diaconisa. Mas Diaconisa. você pode me chamar de Aline sem problema nenhum. Eu não me atenho por cargos, não tenho problema com isso. Aline, Legal. A Aline tá ótimo. E assim, e a religião é qual? É evangélica, é católica? Só para quem for assistir entender um pouquinho melhor. eu sou cristã. Eu Cristã. não, eu não sou católica e eu tenho um pouquinho assim aversão a esse termo evangélica, não por ser evangélica, mas é pela situação que a gente vê nos dias de hoje. Tá tudo diferente, tudo mudado. Aí fala evangélico, as pessoas já aderem, é um rótulo, né? Sim. Eu sou cristã, a minha fé é cristã, eu creio em Cristo, eu congrego na Assembleia de Deus, Aham. mas eu não gosto muito de rótulo assim, de católica ou evangélica. Eu sou cristã. Legal, Aline. E aqui, e como é que você, como é que, o que que te tocou, assim, faz pouco tempo, faz muito tempo? Tem alguma história que te conectou, ao cristianismo, ou é desde nascença mesmo, ou algo aconteceu para você construir essa história? Fazem 8 anos que eu me converti.
Eu, 8 anos. isso. Eu casei muito nova, muito nova. Uhum, Eu cresci num lar disfuncional, uma família disfuncional, e quando eu me tornei adolescente, jovem, comecei a namorar e em casa era muito difícil e tudo o que eu queria era sair de casa e eu conheci o meu namorado, foi o meu príncipe encantado e ele falou, não, a gente vai casar, eu vou tirar daí. E graças a Deus deu certo, eu não aconselho isso para ninguém, mas graças a Deus deu certo, a gente está junto até hoje, a gente casou aham, super jovem, uhum, eu tinha 17 anos, ele também. E depois que a gente casou, que a gente começou a curtir a vida. A gente entendi. começou a sair, não tinha filhos, começamos a sair, a curtir, a fazer tudo quanto é coisa que a gente queria fazer. O que a gente queria fazer, a gente fazia. A gente tinha casado, era Entendi. verdade. O que a gente queria fazer, a gente fazia. Acontece que a gente chegou num ponto que a gente não conseguia mais sair. A gente acabou se afundando nas drogas, já acabou se afundando na bebida e a gente literalmente estava perdido. Eu e ele, a gente não sabia nem o que fazer, nem como sair daquela situação, por mais que a gente tentasse. Aí chegou um momento, eu já tinha meus filhos, nesse meio tempo eu tive a Carol, tenho um casal, tive a Carol, Uhum, eu tive o Felipe. E o Felipe pequenininho, eu tive um problema familiar, entrei em depressão, tive um problema com depressão. Então, assim, um abismo chamando o outro. Das drogas para depressão, da depressão para mais drogas, e é essa situação que a gente se encontrava. Eu passei um tempo bastante difícil da minha vida. Meus não sabia como me ajudar, não sabia o que fazer para me ajudar. E foi quando eu encontrei Deus. Foi quando eu me achei em Deus. Encontrei minha identidade em Deus, comecei a me aprofundar. Confesso que conhecer mesmo a palavra, as escrituras, não tem tanto tempo assim que eu passei a conhecer, mas o querer me aproximar de Deus, o querer estar mais perto e conhecer a Deus, fazem 8 anos e consequentemente, a gente conseguiu, com a graça de Deus, conseguimos largar a bebida, largar as drogas e hoje a gente está aqui. que legal, que história bacana. Você falou de olhar para o abismo, um abismo olhando para o outro, assim. Que conselho que você dá, assim? Porque é claro que você fez um resumo muito sucinto de toda a sua história, que nesse pouco tempo que a gente tem não cabe, é óbvio, né? Cada pessoa é um universo. Mas tem muitas pessoas olhando para o abismo, né? O que que você aconselha, assim, para essas pessoas? Porque olhando para você, olhando para o seu trabalho, parece simples, né? Parece basta querer. Mas tem gente que não tem, talvez, tanta facilidade, digamos assim. O que que você sugere para essas pessoas, assim? É Deus o caminho ou Deus é um atalho? Que pergunta, hein? Uau! Bom, fácil não é. O meu trabalho não é fácil. Você lida com pessoas, você tem mais ou menos uma noção de como que é. É muito difícil agradar as pessoas. E muitas pessoas, elas parecem que elas têm prazer de te colocar para baixo. Então tem dia que é complicado, mas o meu caminho é Deus. Então, desde quando eu aprendi a olhar para Deus, eu não tiro mais os olhos dele. Quando eu estava nesse abismo e a pergunta foi qual o conselho que eu poderia dar para alguém que se encontra em um abismo, é olhar para o alto, é olhar para cima. Porque quando você chega no lugar mais profundo que você poderia ir, no fundo do poço, não tem para onde você olhar. Não tem outro lugar para você olhar senão para o alto.
Então, o meu conselho para quem está no abismo, no fundo do poço, para quem se vê numa situação tão difícil que tenha medo e receio de toda e qualquer circunstância que vem uma atrás da outra, é olhar para o alto, é olhar para cima, é de lá que vem a força, é de lá que vem o nosso sustento, não, eu digo um sustento espiritual mesmo, da alma. Entendo. No mundo que a gente se encontra hoje, é o refúgio que a gente tem, é Deus. Entendi. Eu acompanho seu trabalho, vejo alguns vídeos seus, algumas lives e tal. Você tem uma preocupação, pelo menos parece ter uma preocupação de tentar incentivar outras pessoas, né? Trazer outras pessoas. Você não faz distinção de quem participa, né, de credo, cor, ou raça, ou religião. E me parece que você tem isso como uma missão. Você tem isso como uma missão ou você faz porque é um hobby? O que que te dá energia para você compartilhar isso com as pessoas e tentar cativar essas pessoas? O que que te move? É a minha fé. A minha fé é o que me move. Tenho, eu tenho muita alegria em poder compartilhar o evangelho com as pessoas. E não faço distinção de pessoas, não faço acepção de pessoas, porque o evangelho é para todos, Deus é para todos, Jesus, ele morreu por todos. Então, eu jamais, de forma alguma, eu posso tomar esse Deus para mim, tomar a palavra para mim, que nem sequer é minha, e colocar Deus numa caixinha e dizer, não, Deus é para esse tipo de pessoa, ou é para essa classe de pessoa. Eu não posso fazer isso. Deus é muito maior do que isso. A obra de Cristo é muito maior do que isso. E o que me move é a minha fé de saber que Cristo, ele morreu por todos, não por um grupo determinado de pessoas. Ele morreu por todos. E eu sei que ele muda e transforma a vida de quem quer que seja, basta a pessoa querer. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Entendi. O que você considera mais difícil nesse tipo de trabalho, assim, que às vezes te dá um certo desânimo, assim, porque nada é tão fácil, né? Apesar de você ter muita satisfação em fazer, o que você acha que, assim, poxa, isso é difícil, assim, tenho que ter mais equilíbrio. O que você acha? Digamos equilíbrio, né? Então, eu tenho bastante dificuldade em lidar com pessoas com a mente fechada. Com a mente fechada, principalmente isso tem bastante no meio evangélico. Uhum, Eu diria os famosos religiosos. uhum. Dificuldade de lidar com esse tipo de pessoa, com essas pessoas, porque Alô? elas querem. Acho que você caiu um pouquinho. Oh, Tá, voltou. Você estava falando sobre os famosos religiosos. isso. Eu tenho bastante dificuldade em lidar com essas pessoas, porque elas têm uma opinião formada na mente delas, na cabeça delas, e é aquilo que elas pensam, é aquilo que elas acham, aquilo que eu tento não fazer e não ser, é o que essas pessoas são. E essas pessoas batem de frente comigo nos vídeos, nas lives, das vezes que eu pensei por alguns instantes em parar com o trabalho nas redes sociais, foi justamente por causa dessas pessoas. Porque elas fazem de tudo para nos desanimar, para impor, elas não aceitam o seu ponto de vista, elas não aceitam você pensar diferente, elas não aceitam, às vezes não aceita eu estar pregando a palavra pelo fato de ser mulher. Então Uhum, é muita coisa, é como eu falei, é uma caixinha e eu não quero estar dentro dessa caixinha.
E as pessoas tentam nos impor, nos colocar rótulos, nos colocar dentro dessa caixinha e é o que eu tento fugir. Entendi. É bem desafiador. Eu fiz essa pergunta para outra pessoa, mas eu queria ver o seu ponto de vista, assim. Eu prometo que agora só tem essa e uma outra pergunta. Essa é a penúltima. Queria saber o seu ponto de vista sobre essa provocação, assim, que eu fiz para uma outra pessoa que tem um trabalho semelhante ao seu. Eu perguntei para ela e pergunto para ti. Até quando a gente vai precisar de Deus, Aline? Até quando? Até quando? Você fala em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Eu diria que a eternidade. A gente precisa de Deus, a gente depende de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: a raiz que sustenta os ramos, e não os ramos que sustenta a raiz. E nós somos os ramos. Nós fazemos parte de uma árvore e nós somos sustentados. A seiva, ela, a saúde, tudo vem da raiz. Então, a gente sempre vai precisar de Deus, porque a gente nunca vai ser essa raiz. A gente vai fazer parte da árvore, mas a raiz é Deus. Então, a eternidade, a gente vai precisar de Deus. Ok, está respondido. Agora a última pergunta que ilustra o nome desse canal. E aí é uma pergunta de cunho filosófico e fique à vontade para responder da forma como você achar mais confortável, tá? Mas é uma pergunta que eu costumo finalizar que leva nome a esse projeto. E aí eu te pergunto, Aline, qual que é o seu elemento raiz? Difícil, né? Difícil? Tipo assim, como você se define? Qual é o seu elemento fundamental? Qual é o seu elemento raiz? É interessante, né? Essas perguntas que você fez, é tudo de cunho pessoal, né? Sim. É o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso, como eu vejo. E Uhum. eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu sou esse tipo de pessoa que pergunta, eu sou esse tipo de que lidou com as pessoas, então dificilmente essas respostas vão estar na ponta da minha língua. Não que eu não saiba, mas porque a gente não faz uma autoanálise, né? Dificilmente a gente faz uma autoanálise. Uhum. O elemento raiz, o que me sustenta, Exato. ah, eu acho que a resposta da pergunta anterior já responde essa. Eu eu sou um ramo e a minha raiz é Deus. É Ele a minha força, o meu sustento. É Ele que me dá direção, é Ele que me dá alegria. Eu tenho o meu filho, né? Os meus filhos, a minha família, o meu casamento, o meu lar. Eu tenho as minhas responsabilidades, o meu trabalho, o meu compromisso. E eu sei que eu tenho que cumprir as minhas responsabilidades como mãe, como esposa, como profissional, e para tudo isso eu preciso de Deus. Para tudo isso eu busco a minha força em Deus, então Deus é a minha raiz. O seu elemento raiz é Deus. E eu estou anotando aqui várias frases bem filosóficas suas. Eu sou um ramo interessante. E a sua raiz, o seu elemento raiz é Deus. Perfeito. Muito bom, muito, muito, muito bom. Aline, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Desculpa aí eu atrapalhado no começo com o problema de tecnologia, mas está resolvido.
E continuo acompanhando o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Eu imagino que não deve ser fácil, muitos obstáculos, muitos desafios, mas parece que você tem um brilho nos olhos para fazer isso que você está fazendo. Então, parabéns de novo. Siga com essa força que você tem, com essa energia que com certeza tem muita gente que recebe essa mensagem e a vida delas são impactadas, com certeza, tá bom? Tá bom, obrigada. De coração, Valeu. eu agradeço por poder fazer parte aí desse projeto. Sou só mais um ser humaninho neste mundo aí, tentando levar o amor para as pessoas, Não, levar a paz, a alegria, o evangelho que para mim é o poder de Deus, essa fé que me sustenta, que sustenta a minha casa, que é a minha raiz. Eu fico muito feliz em poder compartilhar aí. Obrigado por acompanhar o meu trabalho. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. valeu demais e muito obrigado por compartilhar a sua história, os seus conhecimentos. E logo, logo vai estar disponível aí para a gente ver e para as pessoas se inspirarem também no seu trabalho, tá bom? Ah, Valeu, Aline. Boa noite. Um au au da pipoca. Valeu. Tchau, obrigada. tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.